17. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 17. Quem achou, diga amém. Amém. Leiamos então, irmãos. Paulo, porque Cristo, deve ir procurando aí. Eu vou esperar você achar. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 17. Diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Eu quero que você volte um pouquinho atrás, uma ou duas páginas, na carta aos Romanos, capítulo 15 e versículo de número 17. Capítulo 15 e versículo de número 17. É a carta de trás. Diz assim: de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras. Diga comigo, diga, por palavras. Por palavras. Mais forte, diga comigo, por palavras. Por palavras. E por obras. Por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém aos arredores até o Lírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo havia sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles que não foi anunciado ouvirão, e os que não ouviram ou entenderão. Até aqui é o suficiente. Eu peço que você coloque o exemplar da sua Bíblia Sagrada no seu assento, mas que você continue de pé para fazer outra oração, não desconsiderando a oração do irmão. Longe disso, é o costume que tem. Meus irmãos, vamos fechar os olhos, porque eu consigo te enxergar aqui essa noite, mas muitas pessoas estão longe daqui essa noite. Pessoas que estão com o corpo aqui, mas a sua cabeça está fora dessa congregação. Você conseguiu entrar até dentro da congregação, mas você ainda está longe do culto, porque os problemas têm afligido a sua cabeça. Eu quero orar para você se desligar lá de fora, e você, por uma fração de minutos, ou até o final dessa mensagem, para que você consiga se esquecer dos seus problemas, para que você possa parar de tentar resolvê-los aqui agora e consiga ouvir Deus falar com você, para que não haja duplo pensamento. Feche os seus olhos, porque eu vou orar por você essa noite. Deus, nós estamos aqui e eu quero que o Senhor venha tirar pensamentos secundários na vida dos meus irmãos, pensamentos que estão fazendo que eles estejam com a sua atenção fora da pregação daqui essa noite. Às vezes simplesmente é um familiar que está em casa, às vezes é um filho que tem apresentado problemas dentro da sua residência, às vezes são contas, às vezes são despesas. Pai, eu peço que os seus filhos agora recebam o refrigério vindo do céu, para que eles possam ouvir a sua mensagem, para que eles possam adquirir, para que eles possam absorver ainda mais daquilo que o Senhor tem para nós aqui essa noite. Eu peço que aquele que acredita no poder dessa oração aplauda ao Senhor e tome o seu assento. Pode se assentar. Glórias a Deus. Ao início da minha pregação, eu fui enfático em ministrar aos irmãos e dizer em primeira mão que eu sou um homem que acredita na minha geração. Um dos discursos mais famosos que nós temos ouvido por aí é que a nossa geração, ela é uma geração, ou a geração mais problemática que se levantou. A geração que nós estamos vivendo é a geração mais dificultosa de todos os tempos, desde a era do homem que até os dias de hoje. Eu quero chamar a sua atenção para
você observar alguns pontos nessa pregação, para que a sua mente ela possa expandir, para que o seu conhecimento ele possa ser dilatado essa noite, para que você consiga entender quais são os reais motivos para o declínio dessa geração, mas não para o descrédito referente a ela. Porque eu sou um homem que acredita na minha geração. Eu quero que você coloque isso na tábua do seu pensamento. Eu quero que você acredite nisso. Nós que estamos aqui, nós somos a geração presente. Eu peço que você olhe para o irmão que está do seu lado. Muitas pessoas não gostam disso, mas isso traz atenção para o mundo. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você é a geração atual. Não, mas diga com mais autoridade. Você não convenceu ela, diga: você é a geração atual. Você é a geração que Deus está contando nesses últimos dias. Diga para ele, diga para ela: você é a geração que Deus está contando nesses últimos dias. Após ter dito isso, acredito que alguns conseguiram sentir a responsabilidade que está em nossos ombros. A primeira coisa que devemos entender é para que Deus ele nos chamou, para que Deus ele nos vocacionou, para que Deus nos revestiu, para que Deus nos deu essas oportunidades para poder proclamar o seu nome. Acredito que todos nós que estamos aqui, nós somos convencidos que Jesus é o nosso Salvador. Nós estamos convencidos que a mensagem da cruz é aquela que mudou a nossa trajetória, que dava o término na nossa trajetória à condenação. Após a cruz de Cristo, teremos e somos salvos. Nós estamos aqui esta noite, não porque somos homens e mulheres dotados de talentos. Nós estamos aqui essa noite não porque somos merecedores. A epístola aos Gálatas diz que nós que estamos aqui simplesmente é pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui porque Deus ele nos encontrou. Nós estamos aqui porque entre muitos que existem por aí, nós somos aqueles que fomos um pouco mais suscetíveis. Nós somos aqueles que deram mais ouvidos à voz do Senhor Jesus Cristo. E mesmo sabendo que Jesus é o nosso Salvador, mesmo sabendo que a mensagem da cruz ela tem esses efeitos, e um efeito em massa, eu acredito que toda a humanidade, se conseguisse entender quem realmente é Jesus, a nossa história presente, ela seria muito diferente. A nossa história que estamos vivendo, ela seria muito melhor. A realidade que nós estamos passando, vendo notícias, tanto de corrupção, como roubo ou latrocínio, que seria o roubo seguido de morte, aonde vemos filhos se levantando contra pais, pais se levantando contra filhos, e no declínio eminente da nossa civilização, vemos nação se levantar contra nação, ideias que já não batem, e filosofias que já não estão mais acostumadas com os patrimônios espirituais e os patrimônios morais que possuímos, aonde nós vemos os governantes que nós elegemos, ao invés de defender a nossa família, ao invés de defender os nossos principais e os nossos principais atributos, tanto religiosos, sim, mas principalmente morais, aonde nós estamos vendo que o lugar mais delicado ou mais perigoso para uma criança é no ventre de sua mãe, aonde nós não achamos mais concordância, aonde a família ela já não tem aqueles 5 minutos de conversa, aonde as refeições já não são feitas mais em uma mesa, aonde a educação está caindo de mal a pior. Você pode até olhar para mim e dizer assim: Igor, mas a geração que se levantou é a mais inteligente, e isso é um avanço, sim, mas vamos comparar os seus prós e os seus contras. O que adianta nós evoluirmos em inteligência e declinar no caráter? O que adianta a nossa geração? Ela evoluir do seu intelecto e a sua moralidade escorrer como se fosse água em um ralo de esgoto. O que adianta a nossa civilização ou a nossa geração ser a mais atualizada, ser a que tem mais facilidade para poder dominar aparelhos eletrônicos e assim por diante, sendo que o respeito ele tem se acabado, sendo que a comunhão ela tem se esvaído, sendo que o selo pelo seu
seus patrimônios morais, o zelo pelos seus fundamentos, ele tem se perdido dia após dia. Bom, essa é a geração que nós estamos vivendo. Se você olhar para essa geração e dizer, é um belo avanço ser o mais inteligente, sim, ser inteligente, quando mais inteligente, isso é muito bom, mas se colocar na balança tudo aquilo que evoluímos, se o colocarmos na balança tudo aquilo que retrocedemos, dando ponto de partida, não conseguiríamos achar um avanço, mas sim um tremendo retrocesso na nossa geração. Observe bem, se a nossa geração é uma geração que tem a capacidade de ser homens e mulheres grandes por Deus, sim, porque até então Deus ele não precisa ressuscitar João Batista, não precisa. Deus ele não precisa fazer Jesus pisar os seus pés aqui e realizar grandes proezas novamente em Jesus. Deus ele não precisa fazer isso. Deus ele não precisa levantar os pais da igreja. Deus ele não precisa levantar Orígenes. Deus não precisa levantar novamente Martinho Lutero. O que eu quero que você entenda é que todos nós que estamos aqui, nós temos responsabilidades a seguir. Todos nós que estamos aqui, nós temos um dever a cumprir na presença de Deus. Nós temos que entender algo importante. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Como eu posso dar amor, sendo que no meu coração não existe amor? Como eu posso dar alegria a alguém, ou transmitir alegria a alguém, sendo que o meu coração ele é tomado de desgosto? Como eu posso dar a alguém uma razão de viver, sendo que na minha mente está passando planos, e a minha mente confeccionando planos e planos para tirar a minha própria vida? Eu quero que você entenda algo muito importante. Nós que estamos aqui somos muito grandes, e somos grandes ao ponto de dentro de nós existir um espaço do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Glória a Deus. Observe bem, Deus ele levanta pessoas que consigam ser um referencial para a sua geração. A igreja, ela tem o revestimento do Espírito Santo de Deus, e por sermos revestidos pelo Espírito Santo de Deus, automaticamente somos próprios e convictos que todas as guerras que nós vamos nos infiltrar, todas elas nós venceremos. Mas a Bíblia não diz que nós venceremos todas as batalhas. A Bíblia Sagrada ela nos garante que nós somos não vencedores, mas mais do que vencedores, que significa que é super conquistador. Mas a Bíblia Sagrada diz que no percurso também teríamos feridas. A Bíblia Sagrada ela é tão interessante quando ela diz que no decorrer da nossa trajetória, nós não conseguiremos vencer se não nos revestir da armadura de Deus, porque nós estamos em um ambiente não de cordialidade, nós estamos em um ambiente de guerra. A nossa guerra, ela está travada, mas a única coisa que nos diferencia de todos é porque dentro de nós a mensagem da cruz ela deixou de ser uma vã filosofia e ela se manifestou convertendo os nossos caminhos. A única diferença que existe de nós para aqueles que estão no mundo é porque maior é o que está em nós do que quem opera no mundo. Outra diferença que existe, essa não é a única, mas outra diferença que existe simplesmente é que nós que estamos aqui, nós podemos ser feridos, sim. Nós podemos perder tudo o que temos, também podemos perder tudo o que temos. Jó ele deixou bem claro: nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Nós podemos perder a família, podemos. Nós podemos perder o emprego que nos remunera bem, podemos. Nós podemos perder amigos que cresceram conosco, amigos de infância que acompanhou a nossa adolescência, acompanhou a nossa fase adulta, chegou até a terceira idade. Podemos perder amigos assim, podemos. Mas que passe tudo, mas que não passe a presença de Deus na nossa vida. Eu quero chamar a sua atenção aqui essa noite para você tomar essa decisão. Quando nós conhecemos a Bíblia Sagrada,
Sabemos que não conseguimos explicar Deus de forma alguma, porque para explicar Deus deveríamos ter um ponto de partida. E a Bíblia Sagrada diz que ainda antes que houvesse o dia, eu já era. Então não existe ponto de partida para Deus. Mas como eu posso entender a Deus? O máximo que você vai conseguir chegar é conhecendo Jesus. Deus se manifestou em Jesus. Se você quer conhecer o caráter de Deus, primeiro você precisa conhecer o caráter de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção aqui essa noite para você tomar uma grande decisão. Nós que estamos aqui, nós poderíamos até proferir que somos cristãos com os lábios, mas o que é mais interessante para Deus é se o nosso coração está próximo dele. Nós que estamos aqui poderíamos até dizer que somos evangélicos, nós poderíamos dizer que somos apóstolos com os nossos lábios, até o quarto membro da Trindade. Mas Deus, Ele conhece não apenas o que dizemos, mas Ele conhece o nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. E por conhecer o nosso coração, Deus, Ele vai e consegue entrar no nosso coração e plantar uma semente que ela vai crescer de acordo com o seu caminhar. Quem caminha mais com Jesus se torna calejado. Diga comigo, se torna calejado. Calejado. Eu sou da roça, irmãos. Eu sou de um lugar chamado Mato Grosso do Sul. E bem no interiorzinho existe uma cidadezinha chamada Mundo Novo. E naquela cidade chamada Mundo Novo existe pouco mais de 3, 4 mil habitantes. Hoje, naquela época tinha 2 mil. Hoje, se tivermos 15 mil é muita coisa. Campinas tem 1,5 milhão de pessoas. E naquela cidadezinha você vai ver a simplicidade. O Evangelho, ele é algo. Eu quero fazer essa comparação para você conseguir entender. Aquelas pessoas conseguem se comunicar com todos daquele lugar, sem dificuldade. Aquelas pessoas conseguem ter comunhão com todos daquele lugar, sem dificuldade, porque a simplicidade, ela é a grande capacidade para a comunicação. O Evangelho de Cristo, ele é muito simples, mas ao passar do tempo, ele tem se dificultado cada vez mais, porque nós colocamos cereja no bolo que não precisa. Nós queremos enfeitar um pavão, sendo que ele já é belo por natureza. Porque até tanto a Bíblia Sagrada não nos chamou para pregar uma mensagem agradável, mas sim uma mensagem eficaz. Glória a Deus. O dever de todo pregador, você que está me assistindo, também vai para o YouTube essa mensagem. Você que é o pregador, o dever de todo pregador é deixar a mensagem mais simples possível. Porque o Evangelho, ele pode até não ser agradável, ele pode até ser um pouco cansativo, mas o Evangelho, quando ele entra, ele é eficaz. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus, ele começou a ensinar as pessoas aqui na terra, Jesus, ele começou a ir pelas margens, e ele conseguiu encontrar homens que eram chamados de homens pecadores. Olha para cá. Homens que eram chamados de homens pecadores. Para conseguir atingir a estatura de um homem pecador, era necessário que você fizesse uma coisa, que você abandonasse os costumes da sinagoga. Ora, para ser um judeu, era necessário que você passasse por alguns rituais ainda na sua infância. O primeiro ritual era um ritual muito conhecido. Eu acredito que todos nós conhecemos o ritual da circuncisão. O ritual da circuncisão era colocado na criança como se fosse um selo. E esse selo dava a essa criança uma herança genética e uma herança de fé. Uma herança espiritual que Deus selou com Abraão. Essa herança, ela foi passada de geração em geração, ao ponto da Bíblia Sagrada dizer que Moisés quase foi morto, porque não circuncidou o seu filho, ao ponto de Zípora tomar uma pedra aguda e circuncidá-lo e chamá-lo de marido sanguinário. Esse ritual é muito conhecido, mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer, e também a história vai nos dizer, que a criança, ela tinha o seu prepúcio removido no 8º dia de vida. E no século I, quando ela tinha esse prepúcio removido, ele, no mesmo dia que ela tinha o seu prepúcio removido, ou ele tinha o seu prepúcio removido, ele recebia o seu nome. E em muitas ocasiões o seu nome era dado de duas formas. A primeira,
se fosse um filho mais velho ou o filho primogênito, o pai daria o nome dele, era o costume do tempo, para que o filho pudesse herdar aquilo que o pai mais tinha de valor, que era o seu nome. Segundo, se a criança não recebesse esse nome do pai, ele receberia o seu nome de acordo com as circunstâncias do seu nascimento. Segundo, se o filho que nascesse fosse primogênito, a Bíblia Sagrada diz que todo primogênito deveria ser sacrificado a Deus. Mas Deus falou para Moisés: Moisés, para que não haja sacrifícios de humano, eu quero que vocês troquem comigo, façam uma barganha. Eu quero que você, quando vir aqui, oferte. No século I, essa oferta era feita de 6 ciclos de prata, 6 moedas de prata, que pesava 0,670 gramas. Eu quero que você entenda isso. A mulher que tinha um filho homem, ela deveria ficar 40 dias fora daquele lugar. A mulher que tinha um filho, uma filha mulher, ela deveria dobrar esse prazo e ficar 80 dias do lado de fora. Quando Deus viu isso, quando Deus viu que a religião, ela tinha o seu segmento e o seu movimento linear funcionando continuamente certinho, mas a religião tomou direções a qual Deus não aprovava. A religião tomou direções a qual Deus repudiava. Ao invés dos sacerdotes serem homens caridosos, homens piedosos que exerciam a caridade, ao invés de abraçar aqueles que eram mais carentes de atenção, ao invés de dar amor àqueles que necessitavam, ao invés de dar carinho, abrigo, ao invés de dar atenção, ao invés de dar amor para aqueles que precisavam, eles eram os primeiros a saírem de perto para não se contaminar. A religião envolveu os sacerdotes e os religiosos daquela nação em um véu de santidade tão grande, que qualquer pecador que ele tivesse contato, ele seria automaticamente contaminado. É assim que eles pensavam. Agora eu quero chamar a sua atenção para a mensagem dessa noite, para você conseguir entender. Agora imagine só, um homem que nasceu com debilidade, vamos lá para o tanque de Betesda, um homem que nasceu com deficiência, um homem que não tinha nenhum pecado sobre si quando nasceu, mas foi manifestado nele uma deficiência. De acordo com a Bíblia Sagrada, essas deficiências, ou de acordo com o costume, essas deficiências, elas eram introduzidas nas crianças, porque de acordo com eles, no capítulo 20, a Bíblia Sagrada diz que Deus visitava a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e também quarta geração. Eu quero que você atente para isso. Agora eu quero que você entenda: o sacerdote que tinha o dever de ser o mais amoroso, ser o referencial, ser um homem piedoso daquela nação, ser um homem que distribuía paz, ser um homem que dava para as pessoas aquilo que elas realmente precisavam, nem sempre o que elas queriam. Era um homem que rejeitava aqueles que eram necessitados. Eu quero chamar a sua atenção aqui essa noite para você conseguir entender algo muito importante. Da mesma forma que nós oramos quando estamos em aflições, aquele paralítico, ele também orou, porque de acordo com a história, após os seus 6 anos de idade, ele já conhecia quem era Yahvé, ou Javé, ou Deus dos judeus. Eu começo a imaginar, irmãos, aquele garoto começando a ouvir histórias de um Deus que tem o poder de abençoar um homem, ao ponto de ele tocar, ferir as águas com o cajado, e aquelas águas se abrirem. Imagine como é a imaginação fértil de uma criança, ele conseguindo fazer na sua mente toda a imagem, a cena daquilo acontecendo. Eu começo a imaginar aquela criança ouvindo histórias grandes, como se fosse Deus que conseguiu fazer codornizes desaparecer no meio do deserto, um Deus que não deixou o povo morrer de fome por 40 anos, alimentando aquela nação. Um Deus que fez o povo peregrinar por 40 anos, mas que fendeu no meio o Rio Jordão e fez as muralhas de Jericó ruírem no chão. O garoto conseguindo ouvir, meu Deus, essas histórias, a sua mente entrava em um êxtase, mas saindo da imaginação, ele entrava na sua realidade e via que o seu futuro era ser um grande inválido. Observe isso, irmãos. Aquele garoto, ele fez grandes orações, acredito eu, dizendo assim como nós já oramos assim: Deus, se o Senhor fez tudo isso, o que é para o Senhor curar a minha enfermidade?
Deus, se o Senhor tem poder para fazer grandes coisas, por que o Senhor não me levanta dessa cama? Eu acredito que aquele garoto nem ousou recorrer aos sacerdotes, porque sabia que seria repudiado. Eu começo a imaginar aquele garoto chorando e sofrendo. A história diz que nós que estamos aqui no Brasil atingimos a maioridade com 18 anos de idade. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Naquele tempo a maioridade ela era atingida com 12 anos. A família tinha que cuidar daquele garoto até os seus 12 anos de idade. A partir dos 12 ele poderia mendigar e ser responsável por si. Completando os seus 12 anos de idade, ele foi levado até o tanque de Betesda. E sendo levado até o tanque de Betesda com 12 anos de idade, ele passou por ali e ficou ali 38 anos mendigando. Aí você é bom de matemática, faça comigo: 38 mais 12 é igual a 50. Eu posso te perguntar algo aqui? Quanto tempo faz que você está passando por uma tribulação? Eu quero ser um pouco mais profundo e íntimo aqui. Quanto tempo faz que a sua fé desmoreceu? Quanto tempo faz que você está desacreditado? Porque acreditar no milagre nas primeiras semanas é até real. Você acreditar no milagre nos primeiros meses, isso é até real. Nos primeiros anos é até real. Mas se acreditar no milagre 50 anos depois? Eu não estou pregando aqui essa noite para pessoas que são sem sentimentos, para pessoas que são sem coração, para pessoas que são robôs. Eu não prego essa noite aqui para pessoas que são teve os seus sentimentos, teve a sua ira, teve a sua indignação retirada. Eu prego para seres humanos que são dotados de ira. Eu prego essa noite para seres humanos que são dotados de raiva. Eu prego essa noite para seres humanos que passaram por tribulações, passaram por provas, e nem simplesmente por adorar o Deus correto venceu todas, porque nós venceremos a guerra, mas também perderemos batalhas. Verdade, Deus, aleluia. Glória a Deus. O Evangelho ele tem efeito, irmãos, porque Jesus ele vai vir com uma abordagem diferente. Ele não vai vir simplesmente pregar as 613 leis que existe no livro do Torá. Não, ele não vai fazer simplesmente isso. Jesus ele não vai vir com argumentos filosóficos. Eu estou no último ano do seminário teológico, concluindo o nível de bacharel, sim, e eu posso dizer com pedigree e propriedade de causa: o que Deus está procurando nesses últimos tempos não é pessoas que saibam falar bem, irmã. Não é isso, irmã. O que Deus está procurando nos últimos tempos, guerreiro, não é pessoas que consigam levantar a multidão, movimentar o povo. O que Deus está procurando nesses últimos dias é pessoas que saiam do campo de conforto na palavra e comecem a entrar tanto com palavras e por obras, porque sem obras e sem palavra, se não adianta, irmãos, ter simplesmente palavra, não adianta, irmãos, ter simplesmente lábia, não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É necessário que a Bíblia comece a ganhar vida na palavra que você prega, porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós estamos usando a maior desculpa esfarrapada de todos os tempos, dizendo assim: olha, Deus vai levantar uma geração poderosa, e essa geração vai ser uma geração do fogo, vai ser uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Olha isso, a geração ainda nem se levantou, e nós estamos pegando a responsabilidade que Deus nos deixou e transferindo para pessoas que ainda nem professaram a fé. Eu estou pregando aqui para pessoas que desacreditaram da vida. Eu estou pregando aqui essa noite para pessoas que abandonaram tudo, pessoas que perderam. Aleluia, meu Deus. Pessoas que desistiram, mas pessoas que ainda têm bem lá no fundo uma convicção. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão cansadas, porque que recorreram a todos e a muitos, e as pessoas que você recorreu são pessoas que não conseguiram te dar conselhos, porque nós só podemos dar aquilo que temos, não foi o que eu disse, e não conseguimos explicar experiências com Deus se nós nunca tivemos experiências com Deus.
Deus, Ele está nos chamando essa noite para sermos homens e mulheres para pregar o Evangelho, não simplesmente com palavras, para que a mensagem da cruz não se torne vã, mas nós devemos pregar para que haja arrependimento. Mas Igor, para ser profeta, eu preciso fazer milagres. Olhe para cá, me mostra na Bíblia Sagrada quantos milagres João Batista fez. Para ser profeta eu preciso abrir o mar no meio. Para ser profeta eu preciso ser levado ao cativeiro. Para ser profeta eu preciso fazer paralítico andar, cego ver. Olhe para cá, irmão, quantos paralíticos João Batista fez andar, quantos cegos João Batista fez. Mas Jesus disse que não existiu um nascido de mulher maior do que João Batista. O Evangelho, ele não tem peso, o Evangelho, ele não tem valor se nós não vermos conversões, se nós não vermos caminhos mudados, se nós não vermos pessoas abandonando a iniquidade e abraçando a cruz de Cristo. O Evangelho, ele veio para mudar. Se o mundo está dizendo, olha aqui, se o mundo está dizendo que pregar o Evangelho no século 21 é besteira, é antigo, é quadrado, não vale a pena, essa fase já passou, nós já estamos evoluindo. A Bíblia Sagrada diz que para o mundo pode até ser loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus na terra. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia. Eu quero chamar a sua atenção aqui essa noite, para que o seu coração ele comece a se esvaziar, porque o Evangelho ele tem muito efeito, tem sim, mas como foi dito pela irmã que me antecedeu, ele não invade, ele não arromba. O Evangelho, ele tem efeito quando existe a permissão. Você quer descobrir outro segredo? Eu vou encerrar.